Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho que eu fiz, sobre valoração agora na bacia hidrográfica urbana de Córrego do Sapateiro. Esse é um tema que eu venho estudando desde a minha graduação, em conjunto com o meu orientador Demóstenes, e eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês. Bom, diversas literaturas mostram para a gente a importância que as árvores urbanas têm para a população. Aqui eu trouxe algumas ilustrações, como melhoria da qualidade estética, valorização de áreas sociais, oferta de sombra, diminuição da poluição sonora, melhoria da qualidade do ar, entre outros. E todos esses benefícios, eles mostram a importância e a riqueza que esses indivíduos têm. E a valoração agora, ela busca expressar toda essa importância e essa funcionalidade desses indivíduos arbóreos para os seres humanos, através de um valor monetário. E com isso, auxiliar no planejamento e manejo das cidades, na preservação desses ambientes e também na sensibilização da população. Aqui tem alguns das fórmulas, dos métodos de fórmulas mais consagrados internacionalmente, que a gente mais vê que estão sendo utilizados. Todos eles possuem uma base, que é o que eu também utilizei aqui no meu estudo. E todos eles utilizam um valor da espécie como base, a condição, o local que a espécie está inserida. Então, o objetivo do trabalho foi obter um valor monetário dos indivíduos arbóreos urbanos através do método de fórmula proposto por Silva Filho, buscando a valorização das espécies de menor frequência. Então, aqui, levando em consideração a riqueza das espécies. A área de estudo foi a bacia do Córrego do Sapateiro. Ela está localizada em São Paulo e foi escolhida para a delimitação da área de estudo. Ela possui 9,7 km², engloba os bairros de Vila Mariana, Moema, Itaim, Jardim Paulista e também o Parque Ibirapuera. São 393 quarteirões inseridos dentro dessa bacia. Aqui está a bacia completa, o Parque Ibirapuera está aqui e os quarteirões no entorno. Então, foram sorteados aleatoriamente 48 quarteirões para fazer o inventário e poder fazer essa valoração posteriormente. Foram coletados os dados em campo, através de uma ficha de campo. Foram coletados dados de localização, número da árvore, número de quadro, endereço. Também foram tiradas fotos de todos os indivíduos com uma baliza, que é um pedaço de metal com 1 metro de comprimento, e foi tirado no sentido horizontal e vertical, para depois a gente poder, através desse programa aqui, fazer a calibragem e poder ter todos esses dados de altura, diâmetro. Também foi feita a identificação de todas as espécies em campo. Também foram coletados os dados qualitativos, como estado geral, presença de fiação, doenças, pragas, vandalismo nesses indivíduos. E também se era necessário alguma recomendação de alguma ação, como substituição, ampliação de canteiro. Aqui está um exemplo da ficha utilizada em campo. E já em laboratório, a gente coletou as coordenadas geográficas de todos os indivíduos e fez um armazenamento no banco de dados. Aqui eu vou mostrar a fórmula para vocês, que eu utilizei para fazer essa valoração. Então, o primeiro passo é calcular o índice de importância, o LI, e esse LI é calculado através de quatro variáveis. A primeira variável é o valor de espécie. Esse valor de espécie é calculado através de 4 fatores, que são atribuídos notas de 1 a 4. Esses 4 fatores de acordo com a disponibilidade da espécie, partes desejáveis, desenvolvimento e adaptabilidade. Então, é atribuído uma nota desses 4 fatores, dividido por 4, e a média é esse valor da espécie.
Depois tem o valor de condição. O valor de condição é de acordo com o estado geral do indivíduo. Também são atribuídas notas de 1 a 4. Então, ótimo, a árvore no estado ótimo recebe o valor 4. 3 para bom, regular 2, péssima 1, e as árvores mortas não foram consideradas para valoração. O VL, que é o valor de localização, ele é calculado a partir da soma dessas 3 variáveis. Então, se há presença ou ausência de indivíduos da mesma espécie próximos do quarteirão, por exemplo, se há presença ou ausência de recuo na construção, o recuo é se há um espaço entre a calçada e a casa e a construção, ou se a casa é construída imediatamente logo após a calçada. E a adequação se a árvore está num espaço adequado, ou se ela está sendo suprimida pela construção, pela fiação, poste ou qualquer outro fator externo. Então, a soma dessas 3 variáveis é o valor de localização. Se for 0 para os 3, atribui o valor de 1, porque não pode, porque senão 0 é fora. E o último é o valor biométrico, que é a ponderação de 60% do DAP, multiplicado por 40% da altura da primeira ramificação. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é calcular o índice de importância relativa, e é aí que a gente vai inserir o fator da riqueza, né? É aí que a gente vai dividir pela frequência, e aqui a gente colocou um valor amplificador do número 12 para tentar valorizar as espécies mais raras. E esse valor foi por tentativa mesmo, a gente foi colocando de 1 até chegar num valor que se tornasse mais adequado para valorizar as espécies mais raras, mas também não desvalorizar as menos frequentes, né? As mais frequentes, desculpa. E então, para finalizar aqui, para calcular o valor monetário, é a multiplicação do primeiro passo que eu falei, do índice de importância, pela constante. A constante é calculada pelo custo de plantio daquela muda, que foi cedida pela Prefeitura de São Paulo, dividido pelo índice de importância relativa. Então, como resultado, a gente teve 1.149 árvores inventariadas, entre elas 104 espécies, e as mais frequentes foram o resedáceo, o bipirulo e a alfendeira. Aqui eu peguei algumas das espécies mais frequentes e as menos, né, para efeitos de comparação, não consegui mostrar todas aqui para vocês. Aqui está em ordem decrescente de frequência. E aqui está calculado pela fórmula original, e aqui está o cálculo do método aplicado nesse estudo. E então, a gente pode perceber que houve uma correlação entre as espécies menos frequentes. Então, a mais frequente, que é o resedado, teve uma valoração de aproximadamente R$2.000. E o IP amarelo cerrado, que foi a espécie menos frequente, teve uma valoração de quase R$900.000. E o valor total dos indivíduos, né, inventariados foi de quase 64 milhões. O valor médio foi de R$55.622. Daí a gente quis extrapolar para a bacia como um todo. A gente sabia que tinha 1.149 árvores e 25,7 quilômetros, e cada bacia possui um total de 255 quilômetros. Então, fazendo uma regrinha de 3 básica, a gente chegou que a bacia do Córrego do Sapateiro possui uma valoração de 634 milhões. Um estudo já realizado em 2010, por parte do Ibirapuera, dizia que possui uma valoração de 94 milhões. Então, se a gente somar os indivíduos arbóreos da bacia como um todo, possui um valor de 728 milhões de reais. Um outro dado calculado foi a partir da cobertura arbórea, e através do software Multispec, a gente obteve que 23,98% da bacia é composto por cobras de árvore, e a partir disso a gente pode calcular que o metro quadrado da bacia tem um valor de R$313,4. Então, o que a gente pode concluir desse trabalho é que esse fator que a gente incluiu aí da frequência, ele valorizou as espécies menos frequentes, tentando demonstrar mesmo a riqueza das espécies. A média dos indivíduos foi de R$55.622,69.
O valor total foi de 634 milhões, se a gente considerar o Parque do Ibirapuera de 728 milhões de reais, e o metro quadrado foi de 313,04 reais. E esses valores mostram para a gente que, se a gente cortar esses indivíduos, não é que a gente vai estar ganhando esse dinheiro, mas pelo contrário, a gente vai estar perdendo tudo isso em saúde, em bem-estar, em qualidade de vida. Então, isso é para tentar sensibilizar as pessoas da importância que essas árvores têm nos centros urbanos. A valoração é uma tentativa de simbolização da importância dos benefícios arbóreos, auxilia nas práticas de manejo e preservação das florestas e deve haver um incremento de outros fatores para a melhor representação desse método. E aqui, como um pouquinho do que eu estou fazendo agora, né, isso foi só um trabalho que a gente fez, e agora no meu mestrado eu estou tentando incrementar novos fatores, inserir novos fatores, porque muitos outros fatores podem ser inseridos, como fatores históricos, culturais, outros fatores ambientais, para complementar essa forma e deixar essa valoração, esse valor, muito mais próximo do real e sensibilizar muito mais as pessoas. E, em conjunto com isso, ver qual é a percepção, né? O que as pessoas pensam sobre isso, qual a importância que elas estão dando para esses indivíduos, né, nas cidades. É isso. Agradeço a Renata e vou chamar a próxima palestrante, Cláudia Steiner, que vai falar sobre uma proposta no Sistema Nacional